Questão 6.3 do livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti. A pressão efetiva P num ponto genérico de um líquido em repouso é função da massa específica ρ, da aceleração da gravidade g e da profundidade do ponto H em relação à superfície livre do líquido. Determinar a equação das pressões. Vamos para o quadro para resolvê-lo? A questão, ela diz para nós que a pressão, ela é função da massa específica, a aceleração gravitacional e a altura. Note que nós vamos trabalhar agora neste exercício com 4 grandezas físicas. De acordo com os passos que nós aprendemos em nossa aula teórica, a gente tinha que listar as variáveis e depois dimensioná-las. Bem, para a pressão, nós temos a dimensão de mL a menos 1, T a menos 2. Para a massa específica, nós temos M, que é quilograma, né? Então é mL a menos 3 quilogramas por metro cúbico. Quando olharmos para a nossa gravidade, lembrar que ela é uma aceleração. Então, ela é L, T a menos 2. E o nosso H é um comprimento L. Então, aqui a gente tem 2 passos do nosso problema, que é listar as variáveis e, consequentemente, dimensioná-las. O próximo é determinarmos quantos termos π. Lembrando que para isso nós temos que ver quantas variáveis e quantas dimensões. A quantidade de variáveis são 4. E apareceram as 3 dimensões padrões, o MLT. Se o nosso termo π é n menos r, nós temos apenas um único termo π. E já fica claro, então, que a base para o nosso problema é simplesmente ρg h. Existe uma outra possibilidade de resolução, que é aquele método que vocês aprenderam na Física 1, de já montar a função, usar os expoentes desconhecidos e atribuir uma constante pura, né, que é aquele valor 1, que é o que a gente está fazendo, mas chamando de termo π. Bem, vamos se preocupar pelo nosso método? No nosso método, então, o nosso termo π, ele vai ser pressão, e aí, massa específica elevada a alfa, aceleração gravitacional elevada a beta, e a altura elevada a gama. E aí a gente descobre os expoentes alfa, beta e gama, e assim monta a expressão. Nosso termo π, ele é sempre M0, L0, T0, a pressão M1, L-1, T a menos 2, massa específica M1, L menos 3 elevado a alfa, aceleração gravitacional L1, T a menos 2 elevado a beta, e o H é L elevado a gama. Se você está chegando agora, esse está sendo o seu primeiro vídeo, as nossas bases que não estão com o elevado a 1, né, a gente acaba colocando, vocês sabem da matemática, que é para poder aplicar o princípio da homogeneidade. O que temos de um lado da expressão, nós temos que ter para o outro. Então aqui nós temos M0, L0, T0, e aí o M nós temos 1 mais o alfa, o L nós temos menos 1, menos 3 alfas, mais beta, mais gama, e o nosso T, ele é menos 2, menos 2 betas. E assim nós passamos a ter o princípio da homogeneidade sendo satisfeito, que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Tá de boa, mas não tá homogêneo porque a gente não conhece os expoentes, essa é a proposta. Então, comparando os expoentes, a gente vê que 1 mais alfa tem que ser 0, que menos 1, menos 3 alfas, mais beta, mais gama tem que ser 0,
e menos 2 menos 2 beta tem que dar 0. Com isso, nós vamos passar a ter o valor desses expoentes. Então, a gente tem que o alfa é menos 1, que o beta ele é menos 1, né? Vai passar para lá o menos 2 beta, e o 2 se amplifica, fica menos 1. Bem, vamos lá. Menos 3 alfa, o alfa é menos 1, dá 3 positivo. 3 positivo, tira 1, dá 2. 2 tira 1, dá 1. Passa para o outro lado, o gama é menos 1. Com isso, nós temos então que o nosso termo π ficou pressão ρ a menos 1, G a menos 1 e o nosso H a menos 1. Então, a gente entende que o termo π nada mais é que a pressão sobre ρg H. Para a resposta do nosso problema, ele diz que o termo π é um C de constante e que esta pressão, então, fica sendo igual a o C dessa constante, que ele determina como π, que multiplica o ρ, o G e o H. E a gente sabe que se formos para um laboratório, o valor dessa constante vai ser simplesmente 1, porque aqui se torna a nossa pressão hidrostática, né? ρGH. Daí, essa é a questão de número 6.3. Espero que você tenha gostado. Se você acompanhou o nosso exercício e está acompanhando o nosso trabalho, curta, deixe um comentário que nos ajuda demais com o nosso trabalho. Se você chegou agora e não conhece, se inscreva no canal e conheça todas as nossas aulas completas sobre a mecânica de fluidos. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.